Campo está no ar. Vejam o que preparamos para esta edição. A pimenta do reino, que sempre precisou de madeira para crescer, começa a ganhar um novo tipo de apoio no campo, os chamados tutores vivos. Nossa equipe foi até São Mateus acompanhar de perto essa tecnologia que começa a ser difundida entre os produtores. No quadro Essa Dica é Boa, vamos falar sobre uma técnica que vem ganhando cada vez mais espaço nas propriedades do estado, o microterraceamento. Afinal, produzir em terreno acidentado não é tarefa fácil. Nossa equipe foi até Colatina e Marilândia para mostrar na prática como essa solução está mudando a rotina dos produtores. E tem também a Rural Tour em Santa Teresa, feira que mistura experiências do campo, turismo rural, cultura e negócios. E, claro, muita comida boa. A pimenta do reino é uma planta trepadeira e, para se desenvolver bem, precisa de apoio. Tradicionalmente, esse suporte vem da madeira, mas no campo, uma nova forma de cultivo começa a ganhar espaço. São os chamados tutores vivos, árvores que passam a sustentar a planta e trazem uma nova dinâmica para a lavoura. Uma tecnologia que pode transformar o cultivo da pimenta do reino no Espírito Santo. É do grão de pimenta do reino que germina a riqueza do norte do Espírito Santo. Estamos na zona rural de São Mateus, a 250 quilômetros da capital capixaba. Por aqui, filas e mais filas da especiaria que tanto traz destaque à região. Dori Edson sabe bem disso. Afinal, o produtor lida com a pimenta há 37 anos e não larga a mão da cultura. A pimenta é uma atividade que, como eu sou produtor de café também, ela se dá muito bem nessa dobradinha café e pimenta do reino, que elas têm muitas atividades que se assemelham. E com uma característica importante que elas, comumente, elas não produzem na mesma época. Então nós temos safras e épocas diferentes. Isso traz para a propriedade rural uma otimização de recursos, né, de pessoas e tal, que uma época eu colho uma época eu colho outra, então eu tenho um trabalho distribuído ao longo do tempo. E a pimenta tem se demonstrado aqui na nossa região, ela é muito bem adaptada aqui, onde nós temos produtividades fantásticas, inclusive com produção muito boa. Aí para as pessoas que fazem um processo de pós-colheita com mais capricho, então nós temos pimentas excelentes nessa região, né? Essas pimentas que são trabalhadas com secagens diferenciadas. E com ganho econômico é interessante, é uma atividade que ela remunera bem. E não foi só Dori Edson que percebeu esses benefícios. Em 2012, a produção de pimenta do reino deu um salto no estado devido ao custo-benefício. De lá para cá, o cultivo cresceu e vem se estabilizando. Só no ano passado foram exportados quase 2 bilhões de reais em pimenta do reino. Com uma produção de mais de 70 mil toneladas de pimenta do reino, o Espírito Santo foi responsável por 69% das exportações no ano de 2025. Com isso, o estado é o maior produtor nacional da especiaria. E a nível estadual, o município de São Mateus se destaca, tendo 11,7 mil propriedades rurais que cuidam justamente dessa cultura, em especial na agricultura familiar. E a pimenta, por ser uma cultura do manejo ainda mais pouco intensivo em termos de maquinário, de mecanização, muitas operações são feitas de forma manual, ele se aproxima muito mais ainda dessa agricultura familiar, né? Nós estimamos aí que a pimenta certamente passa de 80% da produção dela vem dessa base de agricultura familiar. Dentro da lavoura entram as tecnologias desenvolvidas pelos agricultores e pesquisadores da região. É claro que a pesquisa às vezes não consegue caminhar de forma célere igual o produtor faz. Então o produtor ele é um agente tecnológico fantástico. Eu tendo a dizer que ele é o pioneiro na tecnologia, né? O que a gente vem com base na pesquisa da parte técnica é tentar validar o que ele já está testando na propriedade. Porque às vezes a gente tem ideias, né, de produtos, de tecnologias que a gente até coloca à disposição do produtor, só que ele não tem acesso. Ou a região dele é uma região um pouco mais difícil acesso. Então a gente tenta colocar premissas, ideias fundamentais para que ele entenda aquela base e a importância daquela base. Então ele vai fazer daquela forma. Só que a forma, aí ele começa naquelas adaptações dele
a nível de campo, a nível da região dele, a nível da tradição dele, ver como que ele vai adaptar para executar de forma mais correta possível a implantação de uma lavoura e a condução de uma lavoura. Uma das tecnologias adotadas é a fisiologia vegetal, ciência que busca entender como funciona um organismo vivo. Uma vez que eu consigo compreender quais são os sinais que aquela planta percebe e como que isso é traduzido em uma regulação de balanço hormonal, como que aqueles sinais são transmitidos de forma química e como que aquilo se expressa em desenvolvimento, né? A partir desse entendimento, a gente desenvolve a estratégia de manejo. O tutor vivo é um exemplo de estratégia de manejo. Uma árvore que serve de apoio para o crescimento da pimenta do reino. O resultado é essa floresta, um reduto que colabora para o desenvolvimento da espécie. A gente sabe que a pimenta do reino ela é uma planta que ela é oriunda de uma região que tem um ambiente mais úmido, então um ambiente que fica mais nublado e com isso a radiação incidente ela é menor. Então é uma planta que ela tem uma necessidade de um ambiente um pouco mais harmônico, um ambiente que é o que a gente chama de um microclima mais úmido, né? E aí quando a gente traz essa pimenta sendo cultivada no tutor vivo, é para trazer essa adequação do microclima para ajustar essa planta, né, esse sistema de cultivo, ao ambiente que a gente tem aqui no Espírito Santo, que é um ambiente onde tem temperaturas elevadas em determinadas épocas do ano e falta de umidade relativa, o que dificulta muito a polinização e a frutificação da pimenta. Tem muitos produtores que estão já implantando esse sistema e já estão tendo bons resultados, não só com a glicídia, mas com a moringa também, né? É uma outra espécie que está também sendo bastante utilizada na região, tem produtores tendo muito sucesso com ela. Atrelado aos tutores vivos, outra tecnologia que anda lado a lado com a fisiologia vegetal são os fito-hormônios. O uso adequado da substância na lavoura regula o crescimento da pimenta. Uma das linhas que a gente trabalha é primeiro tentar compreender como que esses fito-hormônios agem, transformando essa planta, né, promovendo mudanças na formação dos órgãos, nas fases fenológicas dela. Feito isso, agora a gente consegue ter uma possibilidade de trazer um regulador de crescimento, que é uma molécula que atua semelhante ao fito-hormônio e que a gente consegue aplicar nesses cultivos agrícolas, induzindo ela a produzir, a florescer nas épocas que a gente quer. Tutores vivos, fisiologia vegetal, fito-hormônios. Para alguns produtores, são termos que não são compreendidos no manejo diário e que podem deixar até uma pulga atrás da orelha mesmo depois da pós-colheita. Essa tradição ela veio com o quê? A pimenta ela entrou como uma alternativa de cultura. Então, quando você traz uma alternativa sem muita informação com base de bibliográfica, de material, os produtores acabou que começaram a fazer adaptações das culturas que eles já produziam, café notadamente, e aí traziam tudo que eles faziam no café, eles adaptavam, mas traziam a tradição da cultura do café para a pimenta. O café é um produto que ele é colhido, ele é beneficiado e lá na frente na cadeia ele é torrado e moído. A pimenta é um material que a gente sai daqui, a gente tira do pé, seca e esse produto ele basicamente só muda de embalagem, né? Ele é um produto in natura que é servido à mesa do consumidor a nível nacional e a nível do mundo. Então, o nosso nível de critério, de controles, né? Tanto controles químicos, biológicos, microbiológicos, tem que ser muito mais criterioso. E esse movimento com o produtor é um movimento um pouco mais lento, porque a gente tem que romper algumas tradições, romper algumas práticas que são costumeiras dele e, ao longo do tempo, ir colocando novas tecnologias. Tradição em harmonia com a novidade. É o que coloca o Espírito Santo como o maior exportador de pimenta do reino do Brasil e com perspectivas de conquistas ainda maiores. Desde quando ela começou esse movimento, 2012, 2013 para cá, nós sempre tivemos acréscimos de área e renovações de lavoura. Então, ela não teve nenhum momento de decréscimo, de redução de área plantada. Sempre tivemos uma guinada de subida na cultura. Isso é muito importante porque a gente consolida a pimenta na região, consolida como produto do Espírito Santo, como o maior produtor nacional, e São Mateus como o maior produtor do estado, e a gente consolidando, a gente consegue fazer esse trabalho de trazer tecnologia, porque a gente sabe que daqui a 10, daqui a 20 anos nós vamos ter a cultura aqui na região, nós vamos ter produtores trabalhando com ela e, se Deus quiser, mandando ela para o mercado internacional com a maior qualidade possível.
E agora vamos para Santa Teresa. Por lá está rolando a Rural Tour. Feira que mistura experiências do campo, conhecimento e negócios. São mais de 300 expositores de vários estados. E quem está lá é o repórter Gabriel Cavalini. É isso aí, Verônica. Estamos aproveitando aqui a Rural Tour e eu estou aqui acompanhado do Pedro Rigo, que é superintendente do Sebrae. Pedro, bacana desse evento, né? Além de a gente poder conhecer aqui tanto da cultura rural do Espírito Santo, também de outros estados, é que ajuda a mostrar como que esse segmento do turismo rural, ele tem crescido aqui no Espírito Santo, né? Isso é muito legal. A Rural Tour é uma oportunidade de trocar experiência com outros estados, da riqueza do turismo rural e o tanto que o turismo rural, o agroturismo, o turismo de natureza, de aventura, é representativa para o nosso estado do Espírito Santo. Então, para além de praia, mar, nós temos montanha e uma riqueza muito grande do turismo rural, do turismo, da agroindústria que faz parte do turismo rural e o nosso campo belo e hoje representando uma boa fatia do turismo capixaba. Mas eu estou impressionado que veio gente de todo o Brasil aqui, expositores de todo o Brasil. Tem coisas que eu nem conhecia, nem sabia que tinha. É isso, porque quando a gente faz uma feira dessa nacional, além da gente mostrar todo o nosso potencial, a gente traz também a representação e o potencial do turismo rural. Aqui no caso, 10 estados brasileiros aqui participando. É uma grande troca de experiência, é um momento muito rico para o turismo nacional e o turismo rural e o turismo, de fato, da agricultura, do agro, do campo, né? Isso que é legal. Tá certo, Pedro, muito obrigado. Tá bacana demais a feira, viu? Obrigado. Vamos aproveitar que a gente está aqui. A gente está justamente perto dos estandes de expositores que vieram de outras regiões do Brasil. Esse aqui, por exemplo, é o do Rio Grande do Norte. Fala para mim, você veio do Rio Grande do Norte, o que você trouxe aqui para o Espírito Santo? Viemos de Cerro Corá, né, Currais Novos, juntou toda a caravana para trazer o nosso queijo coalho, o nosso queijo de manteiga, os nossos doces de leite e a nossa manteiga de garrafa. E também o nosso artesanato aqui para o Espírito Santo. E de verdade a feira está nos surpreendendo. Que cidade linda! Posso provar também o queijo de manteiga? Por favor. Vamos ver aqui um pedacinho. Deixa eu fazer uma preparação. Ó. Ah, tem uma preparação especial, Deixa então? eu fazer aqui uma para você com queijo de manteiga, o nosso doce de leite, olha só. Aí eu vou colocar a nossa flor de sal. Prova. Opa! Aqui ficou incrementado mesmo. Isso aí, queijo gourmet. Vamos provar então, gente, ó. Muito bom. Até difícil que eu não posso falar de boca cheia. Mas está muito bom mesmo. Olha, gente, tem muita coisa para aproveitar. Eu vou ficar por aqui. Mas devolvo aí no estúdio para você, Verônica. E ao longo das próximas semanas a gente fala mais sobre o que a gente encontrou de bacana aqui na Rural Tour, tá? Fechado? É com você aí no estúdio. Bacana, né? Ó, ainda dá tempo de curtir a Rural Tour, viu? A programação neste sábado, último dia, começa às 11 da manhã com cantoria italiana na Rua do Lazer e segue até às 11h30 da noite no Parque de Exposições de Santa Teresa. Para entrar, não paga nada. No próximo bloco, você vai conhecer os benefícios e aprender como fazer o microterraceamento no cafezal. O Culturas do Campo volta já. Culturas do Campo está de volta. Vamos ver como fica o tempo para os próximos dias no Espírito Santo. No norte do estado, tempo firme na maior parte da semana. Há chance de chuva fraca e passageira no litoral até quarta-feira, mas sem volumes significativos. No sul, a segunda-feira começa com chuva e trovoadas, mas o tempo abre rapidamente e segue firme ao longo da semana, com as temperaturas em elevação. Na região serrana, a passagem de uma frente fria traz pancadas de chuva na segunda tarde. Depois, o tempo volta a abrir com temperaturas em elevação ao longo da semana. Na Grande Vitória, há chance de chuva passageira na noite de segunda-feira e em alguns períodos ao longo da semana apenas no litoral. Nas demais áreas, o tempo segue firme. Produtor, aproveite os dias de tempo firme para avançar na colheita e no preparo do solo. Evite aplicações de defensivos na segunda e na terça-feira nas áreas com previsão de chuva.
Redobre a atenção com a irrigação e a conservação da umidade do solo, especialmente no norte e no noroeste. No Espírito Santo, o café Conilon ocupa cerca de 260 mil hectares e quase metade dessas lavouras está em áreas de morro, onde produzir exige ainda mais esforço. Mas existe uma forma de facilitar esse trabalho. Os microterraços vêm ganhando espaço justamente por isso. Ajudam na mecanização, reduzem a dependência de mão de obra, otimizam o tempo e ainda diminuem os custos de produção. Parece bom demais, né? Mas como fazer o microterraceamento da forma correta? É isso que a gente vai descobrir agora no quadro Essa Dica é Boa. Nossa equipe pegou a estrada e foi em duas lavouras, uma em Colatina e outra em Marilândia, noroeste do estado, para entender como é feito o microterraceamento. Roda aí. Uma técnica antiga, ainda tímida entre os cafeicultores capixabas, o microterraceamento. A palavra é difícil, mas na prática nem tanto. As lavouras de café arábica do Espírito Santo vêm apostando nessa tecnologia desde os anos 2000 e agora ela também começa a ganhar força na produção do Conilon. Fomos até a Fazenda Limão, no distrito de Baunilha, em Colatina, conhecer um pouco dessa técnica. Quem nos acompanhou foi o pesquisador do Incapé, Verdim Filho. Quando a gente falar em microterraços, a gente está falando em área de topografia acidentada. Então você tem microterraços que é para a colheita mecânica desse café. Aí essa área, Camila, ela tem que ser preparada, ela tem que ser sistematizada antes mesmo do plantio. E ela se faz com duas etapas, tá certo? E já no caso aqui onde a gente está, que é o microterraço, para a utilização de pequenas máquinas, é a mais utilizada no Brasil e pelos produtores. Então, é um microterraço feito, pode ser feito antes, como também depois do plantio de café, desde que se pegue uma lavoura com um talhão aí no mínimo de 2,5 metros de largura, né, que é o mínimo que a máquina tem para poder entrar e preparar esse microterraço. Essa lavoura aqui, ela está com 3,40 metros por 60 centímetros entre pé, deixando duas hastes. Então aqui ele está com um espaçamento perfeito para se fazer esse trabalho. É importante o produtor ou o maquinista, na hora de fazer esse microterraço, utilizar da forma e deixar o terraço de forma positiva. O que é o positivo? Nunca fazer com que a declividade esteja para o lado do barranco, sempre ao contrário. Ou ele tem que fazer reto, ou uma pequena queda da parte da declividade, para que essa água ela não acumule e ela vai se infiltrando no solo e um pouco de chuva ela escorre um pouquinho e penetra logo perto das plantas. Então assim não causa erosão. 45% da produção do café Conilon aqui do Espírito Santo está em terrenos como esse, declivosos. E o microterraceamento, que são essas estradas entre as linhas de café, pode ser uma opção para os produtores. Penso que no Espírito Santo a gente teria uma área próxima a 100 mil hectares que a gente poderia fazer esse trabalho, né, fazer esse microterraço. Isso ia otimizar muito a questão da mão de obra, que é muito difícil, está muito difícil em todos os aspectos, especialmente no meio rural, e facilita a mão de obra. Todo o trabalho aqui é feito, no caso, por um pequeno trator. Então, o produtor não precisa colocar uma bomba nas costas, não precisa colocar uma roçadeira nas costas, não precisa carregar saco de café nas costas. Ele pode andar nesse microterraço e aí sim colocar ali uma carroça, ou os implementos agrícolas e fazer o trabalho. Isso vai otimizar muito, vai melhorar muito a estrutura desse solo, né? Porque como não tem erosão, a gente já tem penetração de água. Como não tem erosão, não carregamos essa matéria orgânica. Essa matéria orgânica retida aqui na poda e desbrota, ela vai melhorar a parte química e física desse solo. Então, só tem coisas positivas, né? Nesse momento, para o produtor aderir a essa tecnologia. Desde 2024, quando iniciou o plantio do café, a Fazenda Limão aderiu a essa técnica do microterraceamento. A gente fez o preparo aqui com as escavadeiras maiores, né, de 14 toneladas, e fez a limpeza do pasto, era uma área de pastagem,
Em alguns pontos fizemos a descompactação do solo. E depois depois do café plantado, a gente aguardou ali um período de 1 ano mais ou menos e entramos com a mini escavadeira fazendo o terraço, que é um corte, você troca a terra de local, né? Você tira da beira do pé de café de cima e forra o lado de baixo. Então, assim, a matéria orgânica na linha do café vai ser a mesma de antes, não vai mudar essa cultura, o solo ali não vai mudar, vai continuar o mesmo. Ajuda na recarga do lençol freático, como a gente teve alguns pontos também que até voltou algumas nascentes, né, dependendo do período do ano ali, voltou algumas nascentes. Então é um projeto muito bom para a cultura. Então, Camila, como você pode ver, que dá para ver a declividade do terreno. Ó. O terreno ele pegava e encontrava com o outro lá. Então essa parte aqui é o corte, né? Esse aqui é o corte. Essa parte aqui é o aterro, a terra que sobrou de lá aterrou aqui. E aqui uma sobra, que a gente diz isso aqui, que esse aqui é o talude. É o acúmulo, né, de uma terra mais solta que com o tempo ela vai se ajustando. Então o corte mesmo é só essa parte aqui. E você consegue fazer um caminho aqui onde dá para andar as pequenas máquinas, que seja um trator traçado, igual a gente viu, um 4x4, um tobata, um triciclo, né? Facilita todo esse manejo. A redução é de 60% nos custos operacionais, inclusive com a mão de obra, driblando a informalidade no campo e otimizando o manejo da cultura do café. Eu conseguindo mecanizar, eu consigo reduzir o tempo para fazer aquela atividade, certo? Eu consigo nutrir a planta melhor, fazer uma correção de solo melhor, porque eu estou fazendo através da máquina. Eu regulo a máquina, alinho com o operador, a gente consegue a uniformidade nas aplicações. Se eu for botar homem, campo, eu vou ter um custo maior e uma qualidade na operação menor. Então, com a máquina, eu consigo adiantar os meus tratos culturais. A técnica pode ser aplicada também em lavouras já existentes, com atenção especial para não prejudicar os pés de café. A gente já fez em alguns locais, em Santa Teresa, a gente já fez em área de café, já produzindo, só que muda um pouco, aumenta um pouco o custo, tem que ter um pouco mais de cuidado com o pé de café para não quebrar ele. Então, assim, se fazendo uma área de café novo, a gente trabalha aí de forma que é de 20 a 25 horas por hectare. No valor de hoje ali, uns R$ 4.800 ali, numa topografia igual a essa aqui, inicial, entendeu? E tem dica boa para quem quer iniciar um microterraceamento na propriedade. Primeiro passo é procurar orientação técnica, procurar o pessoal do Incapé, né, para fazer um estudo do solo, a variedade de café que vai ser plantada, os materiais genéticos, o espaçamento, né, a questão da correção de solo, né? Então tem todo o estudo a ser feito. Com certeza, com orientação dos técnicos do Incapé, o produtor já começa da forma correta. Mais do que orientação técnica, o Incapé está buscando dados científicos para comprovar a eficiência dessa tecnologia no campo. Pegamos estrada rumo a Marilândia para conhecer a fazenda onde estão sendo feitos os estudos sobre o microterraceamento. A gente está avaliando clones, então 3 clones, com a ideia de facilitar isso, a questão da colheita também, tá certo? A gente vai fazer colheita manual e tentar colher semi-mecânica ou mecanizada, além de avaliar os impactos do solo, que seria a compactação, a infiltração de água, a parte física e química desse solo, como também a parte da fitotecnia, que é o desenvolvimento da planta, a produtividade, né, se isso vai ser afetado ou não. E outra questão que está sendo feita também é o impacto de pragas e doenças, se está sendo impactado ou não pragas e doenças, e finalizando com o custo de produção que importa para todo produtor. Eu acredito que é uma tecnologia que não tem volta, é só aprender um pouco mais, alguns ajustes necessários, que será uma grande tecnologia para uso para a cafeicultura do Espírito Santo. Por hoje é só, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Quer participar aqui com a gente?
Manda sua sugestão de pauta para a nossa produção. Salva aí o nosso zap, ó, 27999435496. E para rever este programa quantas vezes você quiser, basta ir no YouTube da TV Espírito Santo. Aproveite para curtir o canal, tá? Ativar o sininho das notificações, dar o seu joinha na edição de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau!